Olá pessoal, bem-vindos ao Mais Um de Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura do setor de energia elétrica, saneamento básico e petróleo. Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos bem interessantes aí para essa semana, que é sobre a prévia do leilão de transmissão que vai acontecer agora nessa sexta-feira, dia 30. Então não se esqueça de deixar seu like, o seu comentário e se tiverem perguntas, mande aqui embaixo que nós vamos responder para você. Então agora é só puxar a vinheta. Tá, então vamos lá. O que eu escrevi aqui nesse documento? Primeiro, é vocês entenderem que é uma prévia, né? O leilão vai acontecer só no dia 30, né? Somente nessa sexta-feira. Então a gente escreve aqui algumas ideias, tenta descrever o que pode acontecer, né? E quais são as características desse leilão em relação aos demais. A primeira característica é a seguinte, é que é o leilão de transmissão e todo leilão de transmissão ele é naturalmente positivo, porque é daí que surgem as oportunidades de crescimento no setor. Então, todo leilão, independente do seu tamanho, de quantos lotes vão ter, de onde eles vão ser, eles representam aí uma oportunidade de participar, de crescer organicamente dentro do setor. E como vocês bem sabem, muitas empresas da nossa cobertura são expostas ao segmento de transmissão. As mais famosas, naturalmente, são a Alupar, Transmissão Paulista e Taesa, mas também existem outras que também atuam, Eletrobras, Engie e muito possivelmente a Auren, né, que é a grande novidade nesse próximo leilão. Então, assim, o que esse leilão tem de diferente dos outros? A primeira coisa que a gente chama atenção é o tamanho do pipeline de investimentos. Né? A gente está falando aí de 15 bi de investimentos, né, possíveis, né, caso 100% dos leilões venham a ser ofertados, sejam leiloados, enquanto que nos últimos leilões, na média, eles tiveram ali um investimento de 5 a 6 bilhões. Né? Então, a gente está falando aí de um leilão que vai ser mais do que o dobro da média do tamanho oferecido nos últimos anos. Né? Então, vai ser um leilão bem grande. O segundo ponto que chama atenção é o seguinte: não bastando o leilão bem grande, os retornos regulatórios estimados para cálculo das receitas, né, das RAPs, ele é o maior desde dezembro de 2019. Então, assim, a ANEEL percebeu que existe ali uma série de incertezas em relação a custo de dívida, custo de capital, incertezas macros diversas, então eles preferiram aumentar o retorno regulatório que incide sobre os investimentos necessários. Um outro ponto também é o prazo médio de desenvolvimento dos lotes, né, mais alongado. Então, se vocês derem uma olhada nessa tabelinha que eu coloquei aqui embaixo, com as características dos lotes, vocês vão ver que os lotes têm aí mais de 60 meses. Então a gente está falando aí de projetos que só vão entrar em operação daqui a 5 anos. Mas para quem é mais atento, para quem investe há mais tempo no setor, vai entender que as empresas elas tendem a outperformar esse cronograma. Ou seja, eles antecipam esse cronograma como método de serem mais competitivos na hora do leilão. Então, assim que saírem os lotes, né, quem foi o vencedor do lote A, do lote B, do lote C, as empresas, não necessariamente no dia seguinte, mas com o passar do tempo, eles começam a liberar as premissas, né, de cada um dos lotes. Então, às vezes, eles podem antecipar a entrada operacional desses lotes em 2 anos e meio. Então, esse é outro ponto muito interessante. Se você tem um prazo maior, é naturalmente melhor, né, do que você ter um prazo mais curto. Um outro ponto também é que muitos desses lotes eles são ofertados na região Nordeste. A região Nordeste ela tem um benefício fiscal chamado Sudan-Sudene, que acaba por reduzir a alíquota de imposto de renda. A alíquota de imposto de renda que incide sobre o projeto, então também é outra alavanca de valor, né, que os players vão usar para tentar serem competitivos nesse processo licitatório. E eu acho que essencialmente é isso, né? Então, assim, aqui embaixo eu sugiro que vocês dêem uma lida no relatório, né, em que eu coloco de uma maneira um pouco maior, né, de maneira um pouco mais detalhada tudo isso que eu acabei de explicar, né? Eu falo do tamanho dos lotes, do potencial de valor a ser gerado. Tem uma tabelinha dinâmica aqui em que vocês vão poder ver os dados que são interessantes para esse lote. E é claro, obviamente, muito possível que a gente venha a enfrentar alta competição, né? Assim, os leilões eles têm sido muito competitivos já nos últimos 5 anos, então às vezes a gente encontra deságios de até 60%, mas de acordo com os nossos números, se os deságios ficarem ali na casa dos 30%, 40%, faz muito sentido que o leilão seja interpretado até como positivo, partindo do princípio que
eles vão melhorar aqueles números que são oferecidos pela ANEEL, tanto em investimentos, né? O investimento vai ser de 1 bi. Às vezes ele consegue fazer com 900, por exemplo. E também, enfim, benefícios fiscais, como eu já falei, antecipação de entrada operacional. Então, todos esses pontos são alavancas de valor muito interessantes a serem acompanhados. Então, aqui também tem um gráfico ali com a localidade das linhas, né, que são muito interessantes. E essencialmente é isso, né? Que, assim, e quais são os nomes que podem participar? Eu coloquei aqui aqueles que eu julgo os principais, né? Então, assim, a Lupar, Transmissão Paulista e Taesa são os nomes óbvios, com certeza eles vão participar. Engie ali correndo pelas beiradas. A Auren, que anunciou já claramente, é a grande novidade, né? Ela anunciou o seu interesse em participar dos leilões de transmissão. E a Eletrobras, né? Como ela está no Brasil inteiro, eu acho que faz muito sentido que ela participe de todos os leilões de transmissão daqui para frente, né? Acho que cabe a gente tentar observar como vai ser a geração de valor nesse processo licitatório, tá? Mas assim, eu acho que esse leilão vai ser interessante devido às características que eu acabei de mencionar, né? Prazos mais alongados, retorno médio regulatório maior, pipeline de investimentos maior e os lotes também eles são de tamanho médio, né? Então esses lotes assim com mais de 1 bi de investimento eles acabam afastando aqueles cases que não são tão parrudos, private equities, construtoras, cases familiares e coisas assim. Então é isso. Eu prometo que eu vou fazer outro relatório desse com o resultado do leilão e espero vocês até lá no próximo vídeo do Genial Analisa. Até a próxima.